tem para nos dizer neste dia. Eu dei como título da mensagem, Crescendo, não é? Em fé com Jesus. Filipe é um dos discípulos escolhidos para andar ao lado do Senhor Jesus e Filipe tem muito que aprender. Filipe tem que desenvolver a fé dele, assim como eu e você, que fomos chamados para ser discípulo de Jesus. Bom, e Filipe está no aguardo de uma oportunidade. E surge uma grande oportunidade para que o Senhor Jesus o experimentasse. O que nós vamos ler no dia de hoje, nós sabemos que uma grande multidão ali se juntou para poder ouvir o Senhor Jesus, as palavras de Jesus. E ao entardecer, essas pessoas precisavam então voltar para as suas casas, mas Jesus preocupado com esta multidão, porque eles poderiam desfalecer pelo caminho, eles poderiam desmaiar, não tinha comida. E surge então uma grande oportunidade de Filipe ser experimentado, para que a fé dele desenvolvesse. Olha, o mesmo vai acontecer comigo, o mesmo vai acontecer com você. À medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós temos que ir desenvolvendo a nossa fé, crescendo espiritualmente. Este é o desejo de Deus, é algo natural, ao ponto que nós vamos andando ao lado de Jesus, nós vamos aprendendo, vamos olhando para a cruz, vamos olhando para este espelho que vai revelando o nosso interior e a partir daí então nós vamos melhorando como ser humano, vamos melhorando como patrão, como funcionário, como pastor, como pessoa, se tornando alguém melhor. Esse é o desejo de Jesus. Bom, nós vamos precisar então do texto sagrado hoje, do livro de João, Evangelho de João. O capítulo será de número 6 e o versículo será de número 1. Vamos ver o que o texto sagrado diz para nós? Diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Bom, nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, de um problema. Jesus está preocupado com todas as pessoas que foram ouvi-lo. E jamais Jesus iria despedir essas pessoas com fome, não é? Jamais aquele que se aproxima de Deus, Jesus não vai suprir as necessidades. Então, surge aqui uma grande oportunidade. Filipe vai ser experimentado. Ele é um discípulo que está acompanhando a caminhada de Jesus e Jesus então vai experimentá-lo para ver como anda o desenvolvimento da fé dele. Jesus então vira para Filipe e diz: Filipe, o que vai ser agora com essa multidão que veio até nós? O que nós vamos dar a eles para eles comerem? Jesus está indagando, Jesus está perguntando para um dos seus discípulos. Bom, vamos ver qual vai ser a resposta de Filipe. O versículo agora é a resposta de Filipe, que diz assim: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Bom, Jesus está no controle de todas as coisas, glória a Deus. Ele sabe de tudo. A gente consegue entender aqui o que João está nos trazendo, que Jesus está realmente experimentando, vendo como anda o desenvolvimento da fé de Filipe. Afinal de contas, ele é um dos seus discípulos e ele quer experimentar ele. Bom, o versículo de número 7 agora vem Filipe dizendo: Filipe respondeu:
200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Nós pensamos sempre que o dinheiro sempre será a solução para todas as coisas. Pensamos que o dinheiro pode resolver tudo, não é verdade? Mas será que isto é verdade? Não, isto não é verdade. Filipe já pensa no dinheiro. Bom, eu acho que 200 dinheiro aqui de pão não serão suficiente. E não será mesmo, porque a multidão que está com Cristo aqui passa de 15 mil homens, fora as mulheres e crianças. E o dinheiro aqui não vai resolver o problema. A solução aqui será o Senhor Jesus. Filipe está sendo reprovado. Não seria essa a resposta que Jesus estava esperando? Talvez Jesus esperasse, Senhor Jesus, humanamente olhando para essa situação, não tem como. Mas eu estou diante do Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode resolver os problemas. E eu tenho certeza que o Senhor vai resolvê-las. Mas Filipe aparentemente está olhando para o lado humano da coisa. E aqui o Senhor Jesus quer ensinar algo a você e a mim. Todas as vezes que tivermos uma situação impossível, nós devemos levar ela diante de Jesus. Senhor Jesus, por favor, nos ajude, faça algo. Vamos continuar o texto sagrado que diz assim agora o versículo de número 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? André está trazendo a solução para o problema. É exatamente a generosidade desse menino que vai fazer com que um milagre aconteça. Ele provavelmente deve ter levado um lanche pensando, bom, vai que atrasa, vai que acontece alguma coisa. E André, andando ali pelo meio, conseguiu encontrar esse rapaz e levou ele até o Senhor Jesus. E aqui está o segredo do milagre. Vamos ler aqui o versículo de número 10 agora. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil, só os homens, fora mulheres, crianças. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, o repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também peixe, o quanto eles queriam. Oh, mas que glória a Deus! Estamos diante de um grande milagre. Esse é o segredo. Sempre temos que nos dirigir a Cristo, pedindo a Ele que Ele nos ajude. E Ele vai nos ajudar. Ele fez um grande milagre aqui neste dia, operou maravilhas. E isso tudo para os discípulos aprenderem a desenvolverem a sua fé. Quando nós estivermos diante de uma barreira, de algo impossível, devemos clamar o nome do Senhor Jesus, pedindo que Ele nos ajude. E certamente Ele fará milagres. Que Deus abençoe você então com esta palavra deste dia.